Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e amor de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jovem Cristão. Bom, vamos começar hoje um pouquinho diferente. Eu quero convidar cada um de vocês agora, nesse momento, em especial vocês, meus irmãos católicos, a pedir a intercessão da Mãe de Jesus junto ao Filho, que é Cristo. Peçamos a ajuda dela neste momento para que a gente possa deixar que o Espírito Santo conduza nossos corações, nosso ser. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Começamos nosso encontro, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão de hoje, eu convido vocês a pegar a sua Bíblia lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida como por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria levantou-se e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, em que, pois, se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, todas me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes,
despediu de mãos vazias os ricos, acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, para ajudar a gente a refletir, então, hoje a gente vai pegar um pouquinho dessa parte da oração da Ave Maria. E por que a gente católico pede a intercessão de Nossa Senhora? Primeiro ponto, Ave era uma saudação dirigida a reis, né? Imperadores, né? Tanto tem a expressão Ave César, né? E por aí vai. Mas de uma forma especial, a gente pode entender que aquela saudação que o anjo disse para Maria, iniciando com Ave, tem um caráter especial. Voltando lá no livro de Gênesis, quando diz da história da nossa perdição, né, da perdição da humanidade, em que a gente sabe por alto que Adão e Eva foram os nossos primeiros pais, né, que Deus criou. E aí, eis que a serpente, que é a figura do maligno, o diabo, que em forma de serpente, tentou Adão e Eva, tentando através de Eva, a comer do fruto que Deus tinha proibido de comer. E através de Eva entrou a perdição na humanidade, entrou o pecado, aquilo que a gente chama de pecado original, que é perdoado pela graça do batismo. O batismo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo, ele nos liberta do pecado original. Mas, infelizmente, o pecado original deixou marcas na humanidade, né? Nesse sentido, até mesmo quem já foi batizado, ainda é tentado pelo maligno, tem chance de pecar e precisa de lutar para poder ser purificado, né? Mudar a sua alma, né? Sua tendência ao erro, se mortificar. E assim como a gente chama de santificação, para conseguir alcançar a graça de ser igual de novo, restaurar a imagem e semelhança que se tem de Deus. Cada pessoa é imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado original, que Adão e Eva cometeram, todo mundo perdeu essa essência, perdeu essa marca. E aí tem o desejo de cair no pecado, de fazer pecado, né? Tem a dificuldade de aceitar a vontade de Deus e seguir os mandamentos e de desejar fazer tudo aquilo que Jesus nos ensina a fazer, a ser como Jesus Cristo. E aí a nossa vida aqui na Terra, depois de batizados, é essa luta contra o pecado, aceitando os sofrimentos que Deus nos permite para a nossa santificação. Entendeu? Então, voltando para isso, o nome da nossa primeira mãe que nos perdeu a graça de Deus era Eva. Eva e Adão, os dois, né? Eles acabaram por, depois de terem caído no pecado, da tentação de que se comessem aquele fruto, eles seriam como Deus, depois eles perderam a esperança da misericórdia de Deus, ao ponto de a esperança de que Deus ainda continuava amando eles, né? Ao ponto deles verem que estavam nus e por vergonha se esconderem quando ouviram os passos de Deus passando pelo paraíso. E Deus perguntou onde é que estavam Adão e Eva, e eles estavam escondidos. Uma tentação que eles sofreram, ele acabou levando a isso, foi a desesperança, perder a esperança. Essa esperança que hoje é restaurada, né? A gente sabe que foi restaurada através de Jesus Cristo. Eva é o nome da mãe da perdição. E a palavra Eva de trás para frente é E-V-A, vira A-V-E, ave, que é a saudação que o anjo deu a Maria.
E o anjo disse, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, disse assim: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? E é exatamente parecido, a gente muda um pouquinho a tradução, mas a gente reza da mesma forma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é contigo. E aí depois que Maria ela ficou um pouquinho assustada, mas o anjo foi e respondeu para ela, falou para ela não ter medo, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E darás à luz, e conceberás dará à luz, né, um filho, e porás o nome de Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo. Então vamos voltar aqui. Quando o anjo falou cheia de graça, a gente pode entender como repleta. Cheio é o que está repleto, tem muita graça. Por que Maria era cheia de graça diante de Deus? O que seria a graça de Deus? A graça é não ter pecado, é ter virtudes que aos olhos de Deus são agradáveis, é ter um coração reto, uma ação correta e virtudes. Isso tudo são graças. E Maria era repleta de todas as graças de Deus, era cheia de graça nesse sentido. Porque a partir daí, né, a igreja também diz, né, que Maria é a Imaculada Conceição. A reflexão sobre os dogmas da igreja eu não vou trazer aqui hoje, porque são muito profundos, mas eu já digo de clara, Maria era imaculada, ou seja, sem pecado, porque Deus que é puro, Jesus Cristo que é puro, ele só deveria vir ao mundo por um caminho puro. Ele purifica o caminho que toca. E se a terra onde Jesus pisou é santa, o ventre que gestou Jesus é santo também. E santo é aquilo que é sem mancha, sem pecado. Logo, Maria é sem pecado. Ela era virgem. Não tinha conhecido homem algum. E ao mesmo tempo, ela permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus. Porque Deus, ele não rompe a natureza humana, a natureza. Ele não acaba com a natureza. Ele traz vida. Ele não destrói. Quem destrói somos nós, seres humanos. É a criatura que destrói as coisas, né? Nesse sentido. E aí, voltando para lá, para a questão de Nossa Senhora, de Maria, a segunda parte da oração da Ave Maria, né? Bendita sois vós entre as mulheres, diz daquilo que Isabel disse, depois que Maria foi correndo para o encontro de Isabel. Isabel disse, né? Bem-aventurado, ou seja, bendita és tu, que cresces, né? Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que é o ventre de Jesus, né? E aí, nesse sentido, a gente vai continuando a nossa reflexão. Agora que tá. A gente sabe claramente que só temos um único mediador. Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Pois a missão de Jesus aqui na terra foi salvar. Foi salvar, reinar sobre o mundo e trazer a salvação. Trazer a salvação. A salvação do pecado, libertar do pecado. E Jesus nos deu a graça de sermos filhos de Deus. Porque ele era o único filho de Deus. Mas quando ele morreu na cruz, ele nos deu como Pai Deus. Não é à toa, né, como a gente já chegou até um dia a refletir sobre isso, né, que quando Jesus ele apareceu para Maria Madalena, depois de ter ressuscitado, a gente na Igreja Católica refletiu há poucas semanas, né, para trás, diz assim, né, que Jesus chegou para ela e falou assim, não me abraces, porque ainda não subi para o meu Pai, que é teu Pai. Meu Deus, que é vosso Deus, já indicou para ela que Deus, que é Pai de Jesus, vira o nosso Pai. Por isso que a gente reza Pai Nosso, que estás no céu. E como disse São Padre Pio, né, nós não temos só um Pai no céu, a gente tem uma mãe também. E aí vamos voltar
aprofundar mais. Vocês lembram que quem tem escutado nosso podcast, que quando a gente estava refletindo sobre as dores de Maria, né? Quando estava falando sobre a questão do Calvário, quando a Nossa Senhora estava aos pés de Jesus, né? Na cruz, Jesus ele deu Maria por nossa mãe, dando ela como mãe do Filho amado. E o evangelista São João foi inspirado pelo Espírito Santo para não falar o nome dele, mas colocou o nome Filho amado, porque para indicar que todos aqueles que eram filhos, que eram discípulos amados, que era aquele que amava a Deus, que cumpria os mandamentos, eram filhos de Deus nesse sentido, eram discípulos amados, porque Jesus ele falou, né? Se vocês me amam, vocês cumprem os meus mandamentos. E se vocês cumprem meus mandamentos, meu Pai te ama. Deus ama vocês, eu te amo. Nesse sentido, né? Porque quem mais é amado, mais se deixa cuidar por Deus. O pecado nos afasta de Deus, então logo nos impede de deixar Deus cuidar da gente. Mas quando a gente busca seguir Jesus, a gente deixa Deus cuidar da gente, deixa Jesus cuidar da gente, e assim a gente deixa de ser amado por Deus. E assim a gente se torna filho de Deus. Tanto que Jesus ele falou, né, em uma outra passagem, falaram assim, sua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando. Aí falou, acaso quem é meu pai, quem são meus irmãos e minha mãe? São aqueles que buscam, que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. E Maria era mãe de Jesus, não só por causa da questão da carne, porque ela gestou ele, mas também porque ela cumpria a vontade de Jesus, não cumpria a vontade de Deus. Em nenhum momento na Bíblia tem um relato de um pecado que ela tenha cometido. E aí a gente entra nessa última passagem que eu quero trazer para reflexão nossa, que é lá, um pouquinho mais para frente, deixa eu localizar aqui, João, capítulo 2, né, versículo 1, e que diz assim, 3 dias depois, celebravam-se, né, isso 3 dias depois de que aconteceu, né, que Jesus chamou Simão, chamou alguns dos discípulos, né, para seguirem ele, né. Jesus, aí aconteceu que 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles não têm mais vinho, não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes, enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, realizou em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e discípulos. Ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos voltar então? Aí aqui, o que acontece? Tem um costume, né, que se diz, né, entre os judeus, e não só entre os judeus, todos nós, boa parte a gente sabe, né? Deus só faz aquilo que é a vontade dele. Ele nunca vai atender um pedido que vai fazer mal a algum filho dele. Ele só vai fazer aquilo que é pro bem dos filhos dele, né?
Nesse sentido, ele só faz aquilo que é a vontade dele. Então, Jesus, ele é Deus. Para ter acontecido o milagre na boda de Caná, quem fez o pedido tinha que ter feito o pedido conforme a vontade de Deus. Jesus disse que não era ainda a hora dele se manifestar, mas por obediência à mãe dele, ele atendeu. Mas por que Jesus fez isso? Aí entra um detalhe muito interessante, importante. Jesus, aqui vivendo na terra, ele cumpriu todos os mandamentos da lei de Deus. Todos eles, sem falta nenhuma. Se a gente for estudar os evangelhos à luz do Espírito Santo, a gente vai perceber que todos os 10 mandamentos são cumpridos dentro do comportamento de Jesus. Não só por causa da pregação dele, mas nas ações dele. Porque, por exemplo, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele sempre saía para orar, afastado das pessoas, e fazia aquilo que era vontade de Deus. Assim, ele cumpriu o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não dizer o santo nome dele em vão, né? E aí, vamos pular para os outros mandamentos. Sobre o mandamento de honrar pai e mãe, a gente já sabe, né? Se você já estudou essa parte, a gente já chegou até, se eu não me engano, até comentar sobre isso quando a gente estava refletindo sobre o Evangelho de São Mateus, em que Jesus, com 12 anos de idade, ele sumiu da vista de José e de Maria, né? Que eles foram para Jerusalém por causa da Páscoa, né? E depois, quando estavam voltando para casa, Jesus tinha sumido. Aí voltaram, procuraram Jesus por 3 dias, e no terceiro dia encontraram Jesus no templo. E aí, quando Maria perguntou, né, para Jesus: onde é que estava você, meu filho? Por que você estava tão preocupado? Aí Jesus foi e falou: não deveria estar na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai? E aí, depois disso, a palavra diz que Jesus voltou para casa e era submisso à sua mãe. Era obediente à sua mãe e a José. Então, nesse sentido, Jesus era obediente. Jesus era obediente. Logo, ele honrava pai e mãe. Tanto São José, que era seu pai adotivo, né? Eu posso lembrar, né, lá do inicinho do podcast, né, daquele episódio que a gente falou sobre adoção, e do episódio sobre José, que a gente fala sobre São José, que fala justamente sobre essa questão, qual a importância de São José, né, na história da salvação, e no sentido de ser pai de Jesus adotivo, né? Isso eu convido vocês a depois observarem lá. Mas voltando para esse ponto aqui, Jesus cumpria todos os mandamentos. Ele era obediente. E nesse sentido de obediência também, ele obedeceu à mãe dele. E Maria também cumpriu os mandamentos. Ela amava o próximo, como ela se amava. E vendo que faltava o vinho, que dentro de um casamento, né, era a alegria da festa, era sinal de certa forma, de uma bênção, de continuação do matrimônio, de aquele matrimônio sair bem ou mal. E por sinal, tinha várias pessoas envolvidas que, caso acabasse o vinho, ia dar muito problema para todas as pessoas envolvidas, inclusive para os funcionários. E segundo a tradição, crê-se que um dos 12 discípulos, agora eu não recordo exatamente qual deles, estava trabalhando justamente nesse casamento, cuidando dos vinhos, né? Até por sinal um deles. E aí vai seguindo essa questão, esse caminho, né? Ela foi e simplesmente falou assim, ó: fazei tudo o que ele vos disser. Ela indicou o caminho que era Jesus. E aí ela já meio que já sabia aquilo que Jesus ia falar lá na frente. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à paz se não for por mim. Olha que detalhe interessante. Então, nesse sentido, a gente entende que Maria tem uma importância muito grande. A gente precisa de pedir intercessão de Jesus. A gente não pode pedir nada para Deus Pai se não for em nome de Jesus. Porque a gente é pecador, a gente só tem o direito de chamar Deus de Pai porque Jesus morreu na cruz para nos tornarmos filhos de Deus. E por amor a Deus, a gente busca Jesus. Mas como Jesus é Deus e nós temos muito pecado, e às vezes a nossa falta de fé,
a nossa forma de agir, a gente pode acabar ofendendo Jesus, e Jesus pode muito bem olhar nos pedidos e não nos atender, não nos escutar, porque às vezes naquele momento que a gente faz aquele pedido nos falta fé, nos falta coragem, nos falta virtude para alcançar alguma graça de Deus. E aí entra a importância de Nossa Senhora, de Maria. A gente chama ela de Nossa Senhora, né? Porque se ela é mãe de Jesus, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o Rei, a mãe do Rei é a rainha, logo Maria é rainha nossa. Deu para entender a lógica? Então, voltando para essa questão, ela intercedeu por aqueles noivos, mesmo sem que eles pedissem alguma coisa. E Jesus manifestou o primeiro milagre dele. E através desse milagre, diz aqui na palavra, os discípulos creram nele, acreditaram em Jesus. E aí que entra o detalhe. Pode ser que os discípulos não iam acreditar em Jesus se ele não tivesse feito algum milagre naquela hora, né? Então, nesse sentido, a gente é convidado, não obrigado, a pedir intercessão de Maria, intercessão de Nossa Senhora. E gravo esse episódio agora no mês de maio ainda, né? Então, nesse mês de maio, dedicado a Maria, porque foi o mês também, né, das aparições, da primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima, e a gente, na igreja, a gente chama de mês de Maria, né? E aí, nesse sentido, a gente é convidado a fazer essa experiência de pedir intercessão de Nossa Senhora. Ninguém é obrigado a pedir intercessão de Nossa Senhora. Ninguém. Mas como disseram os santos em suas experiências, quando a gente procura Maria, ela nos leva rapidinho para Jesus. Nos leva mais rápido, porque ela sabe onde que Jesus está. Sabe o caminho perfeito. Já quando a gente pede intercessão a outros santos, a gente pode pedir. A gente pode deparar com várias dificuldades. Por que motivo? Ou então pedir direto para Jesus ajuda. Por quê? Pode ser que no nosso caminho, naquele momento que a gente está pedindo, falta a gente a fé, falta a humildade, falta a caridade. E quando a gente pede a ajuda da mãe do rei, a gente age com mais humildade ainda, né? Por exemplo, né? Quando um rei, né, vai pedir um rei, né? Alguém vai levar uma oferta para um rei. Eu acho que eu já até contei essa história. O camponês que leva a oferta para o rei pode olhar para aquela oferta e olhando quem é o camponês e rejeitar a oferta. Mas se o camponês entrega para a rainha pega aquela oferta, ornamenta aquilo com aquilo que ela sabe que o filho dela agrada, e aí entrega aquilo para o filho dela. E aí o filho dela, não olha exatamente muito bem de onde que veio, ele vê só que a mãe dele pegou aquilo e entregou para ele. Ela aceita. Ou ele aceita a oferta, a entrega da mãe dele. Então, nesse sentido, quando a gente faz algum pedido ou algum agradecimento a Jesus por intercessão de Maria, a gente tem menos chance de ser rejeitado, né? E isso também quem disse foi Santo Afonso de Ligório, São Bernardino, né? São Padre Pio já chegou a comentar sobre a intercessão de Nossa Senhora, São João Paulo II, né? E além disso, né, São Luís Maria Grignion de Montfort, no seu livro A Tratado da Verdadeira Devoção e do Segredo de Maria, né? E que a gente tem até uma playlist no YouTube nosso sobre isso, né? Sobre a preparação da consagração a Jesus por intercessão de Nossa Senhora. Aí lá vai explicando direitinho o porquê da gente pedir intercessão. Mas aqui, voltando aqui, para encerrar, a gente tem o direito de escolher qualquer caminho que a gente quiser para chegar a Jesus. O caminho é único, é Jesus, para chegar no céu. Mas se a gente escolhe os santos, a gente consegue ajuda para acertar o caminho. Como se fosse placas que nos indicam a direção, qualquer direção certinha, para encontrar o caminho certo. E aí, nesse sentido, Maria, ela é uma placa mais luminosa, porque ela é mãe de Jesus, teve mais intimidade com Jesus do que qualquer outra pessoa. Por que ela teve mais intimidade com Jesus? Porque ela foi a mãe dele. Viveu mais de 30 anos com Jesus, companhia de Jesus, quando os discípulos só viveram 3 anos. Então ela sabe, conhece o filho dela. Logo assim, ela conhece Deus. Então, nesse sentido, se a gente pede intercessão de Maria,
a gente alcança a graça de Deus. Então, pode ter certeza que quem procura a Nossa Senhora, Maria, não vai perder Jesus de caminho. Nunca ninguém vai honrar mais Maria do que o próprio Jesus honrou. E nunca ninguém vai colocar Maria no lugar de Deus. Não vai conseguir. Não consegue. Porque ela, como mãe também nossa, ela vai dar puxão de orelha quando alguém estiver fazendo as coisas errado. Quando estiver colocando as coisas errado. Se uma pessoa não tiver uma devoção sincera e verdadeira a Maria, ela pode ter certeza, Maria vai puxar a orelha e essa pessoa, se ela não ouvir ou ser obediente ao puxão de orelha, ela vai perder o caminho. Mas quem procura rezar Ave Maria com sinceridade, procura conhecer Nossa Senhora, pode ter certeza que não vai se perder. Porque em algum momento, se a fé dele estava errada, vai acertar. Porque Maria vai mostrar o caminho. Fazei tudo o que ele vos disser. Então é isso, gente. Não deixemos de pedir intercessão de Maria. Esse foi o episódio de hoje. Que Deus abençoe muito vocês por intercessão, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria, né? E de São Padre Pio e Santa Rita de Cássia. Hoje, dia de Santa Rita de Cássia, cujo episódio vai sair nesse dia, né? Então é isso, gente. Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora. E é isso. Muito obrigado. A gente se vê e se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau.